Igreja, bom dia! Rapaz, dá para ser mais animado, ainda mais que estamos chegando no final do ano. Só a irmã Pete que fala mais alto, hein? Bom dia! Quantos estão felizes, digam amém! Que Deus seja louvado. Eu sei que tem algumas visitas, quem não me conhece, meu nome é Otávio Cutrim. Eu sirvo aqui, juntamente com alguns irmãos aqui nesta igreja. E no que nós pudermos auxiliar e ajudar, nós estamos à disposição. Eu quero que você entenda uma coisa, meu irmão. Toda vez que você vem à casa de Deus, independente que você tenha pensado nisso hoje, você vai ter um encontro com um dono desta casa. E por isso eu quero falar para você hoje, Deus tem uma bênção especial para você. Deus tem algo de bom para você porque Ele te ama, Ele nos ama e Ele quer sempre o seu melhor. Por isso eu quero que você feche seus olhos e vamos falar com Ele. Querido Deus, nosso Pai e nosso Senhor, agora vamos abrir a Tua palavra. Nos ajude a entender e pôr em prática, Pai. Não será mais o Otávio que vai falar, mas que o Senhor venha falar através de mim para a Tua honra e glória, em nome de Jesus. Amém. Eu vou pedir a ajuda dos nossos colegas ali do som para colocar o PowerPoint, que eu quero te ajudar a entender melhor, porque todo mundo em sua jornada de caminhada chega e se pergunta assim, mas onde é o céu? Para onde eu vou? Como eu vou? O que eu preciso fazer para chegar lá? E muitas vezes você ora, e talvez eu fale para alguém que quando era pequeno, muitas vezes orou a Deus e falou assim, Senhor, eu já ouvi tantas pessoas sonhando com a Tua volta, sonhando com o céu, por que eu nunca sonho? E aí você começa a se questionar, mas será que tem alguma coisa errada comigo? E sabe, eu preciso que você compreenda que o céu, ele está mais perto, muito mais perto do que eu e você pensamos. Mas eu quero que você abra sua Bíblia lá no livro de Pedro, para você compreender. Livro de Pedro, vai lá, primeiro verso que nós vamos ler, no finalzinho da Bíblia. 1 Pedro, vai lá no final, no capítulo 1. Livro de 1 Pedro, no capítulo 1, a partir do versículo 20. Vai lá, abra sua Bíblia. Você que não tem Bíblia, chega pertinho de quem tem, mas não deixe de ler na Bíblia. 1 Pedro, no capítulo 1, no versículo 20, na minha e na sua Bíblia, diz assim, Ele foi conhecido antes quando? Antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nestes últimos tempos em favor de... Amigo, eu quero te dizer uma boa nova. Eu e você já estamos salvos, amém? Amém. Mas só que eu preciso que você compreenda, apesar de nós estarmos salvos, eu e você, nós vamos nos perder se nós quisermos. Eu preciso que você compreenda isso para você entender que céu é este que eu quero falar para você. Porque às vezes nós oramos, nós buscamos, nós clamamos a Deus e ainda assim nos sentimos longe de Deus e questionamos, Senhor, o que eu preciso fazer? E agora no final do ano e começo do próximo ano que está chegando, parece que fica algo mais latente na nossa vida, aquelas promessas que nós fizemos no começo do ano passado, muitas dessas nós passamos por nossa mente e perguntamos, e aí, Senhor, o que eu preciso fazer? Eu quero te contar uma fábula, quero que você compreenda, é só uma fábula, mas ela nos ensina como nós estamos juntos. Conta-se uma história que certo fazendeiro, ele decidiu colocar uma ratoeira. E agora ele decidiu colocar uma ratoeira, e quando ele decidiu colocar a ratoeira, o ratinho que estava lá na fazenda escutou. Rapaz, esse fazendeiro vai colocar a ratoeira. E agora esse ratinho ficou temeroso e agora decidiu logo sair e contar para todo mundo. E agora quando ele decidiu contar para todo mundo,
a primeira que ele foi contar foi a senhora Dona Galinha. E ele chegou para a senhora Dona Galinha e falou assim: Dona Galinha, o fazendeiro colocou uma ratoeira. E agora a galinha toda cheia de si, autossuficiente, falou assim: mas o que eu tenho a ver com isso? Eu sou uma galinha. E o que essa ratoeira vai fazer comigo? Continuou temeroso. E agora ele, não parando na galinha, ele decidiu ir até o seu bode. E agora foi até o seu bode e falou assim: seu bode, o fazendeiro colocou uma ratoeira. E eu estou com muito medo. E o seu bode falou: mas eu sou um bode. O que uma ratoeira vai fazer comigo? E agora ele, não contente, chega e vai até a senhora Dona Vaca. E agora ele chega pequenininho perto daquela vaca, bem grandona, e chega assim: Dona Vaca, o fazendeiro colocou uma ratoeira. E agora a Dona Vaca chegou e falou assim: mas o que eu tenho a ver com isso? Eu sou uma vaca e você é um ratinho. Agora ele sai desconsolado para sua casa. A fábula conta que a noite chegou e ouviu-se um barulho, e agora logo a esposa do fazendeiro, ela decide sair para ver o que é. Como a escuridão estava muito densa, ela não vê que tinha uma ratoeira, e na ratoeira, a ratoeira tinha pego uma cobra. E agora, quando ela chega perto, a cobra morde a esposa do fazendeiro. Ela fica muito doente, o fazendeiro precisa levar ela para o hospital prontamente. E agora, quando ela chega, passa uns dias no hospital, o médico dá alta e fala assim: olha, ela tem que se alimentar bem. O fazendeiro já tinha gastado muitas coisas, muito recurso devido ao hospital particular. Ele liga para a moça que trabalha e fala assim: ó, mata a galinha. E agora a galinha vira uma canja. Mas só que mesmo ela sendo alimentada, pessoas, amigos de fora vêm, familiares de fora vêm, porque a situação estava ficando difícil, e agora não tendo mais como alimentar as pessoas, ele decide matar o bode. Mas o tempo passa e nada da mulher melhorar, e agora ela vem a óbito, e agora pessoas, amigos de todos os lugares que ele nem sabia, para não deixar as pessoas de estômago vazio, decide matar a Dona Vaca para alimentá-los. É uma fábula, né? Mas ensina a mim e a você. E aí eu te pergunto, o que eu e você estamos fazendo da nossa vida? O que representa isso para nós? Eu quero que você compreenda que nossa vida é feita de padrão. Para você compreender esse padrão, você precisa entender que padrão, ele tem alguns conceitos. Primeiro é uma grandeza, padrão é uma grandeza. E quando você pega a palavra padrão, você vai ver que, além de ser uma grandeza, que na maioria das vezes é usado na física, a questão de centímetro, parte de comprimento, ele também tem um conceito que padrão é um modelo, é uma repetição que tem que ser seguida. Existe padrão de beleza, sim ou não? Sim. Padrão de porte para se chegar na igreja, todo lugar tem padrão. E na nossa vida não é diferente. Se eu chegar e perguntar assim: quantos querem se salvar? Vai lá, quem quer se salvar? Todo mundo levanta a mão. Mas agora, se eu chegar e questionar a você o que você precisa fazer para se salvar, e é lógico que cada pessoa vai diferenciar no que acha que precisa, mas todos, em algum momento, chegam a um senso comum, e aquilo se torna um padrão, porque é uma repetição, é um modelo a ser seguido. E sabe, quando eu e você compreendemos isso, nós vamos compreender a história que nós vamos meditar. Abra sua Bíblia no livro de Marcos, vai lá, livro de Marcos. Segundo livro do Novo Testamento. Marcos. Vai lá, a partir do capítulo 12, livro de Marcos. Não deixe de procurar na Bíblia, porque a própria Bíblia diz assim: examinai as Escrituras, porque vós julgaste ter nela a vida eterna, e são ela mesma que testifica de mim.
Então busque na Bíblia. Você que não tem Bíblia, chega pertinho de quem tem. A história conta lá na minha e na sua Bíblia, capítulo 12, a partir do versículo 41. Você que não tem a Bíblia pode ler aí na frente, mas você que tem, olha, acompanha na Bíblia, e lá diz assim: sentado diante da caixa de ofertas, Jesus observava como o povo lançava ali o quê? Dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre lançou 2 pequenas moedas, correspondentes a 1 quadrante. E chamando os seus discípulos, Jesus disse: em verdade lhe digo que esta viúva pobre lançou na caixa de oferta mais do que todos os ofertantes, porque todos eles deram daquilo que lhe sobrava. Ela, porém, da sua pobreza deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Eu quero que você compreenda uma coisa, meu amigo. Quando eu e você lemos a história da viúva, nós começamos a entender que é uma das únicas vezes que nós olhamos Jesus parando e observando. E isso é tão evidente que muitas vezes isso passa despercebido por nós. Às vezes fazemos as coisas, fechamos as portas, apagamos as luzes e achamos: poxa, não tem ninguém me olhando. E esquecemos que Deus tudo vê, tudo pode e está em todos os lugares. Mas só que agora conta a história que Jesus estava no templo, e a história conta que lá no pátio, 13 jarros chamados gasófilos, e ele mais ou menos do material de ferro. E agora imagina você a cena, ao lado de cada gasófilo um sacerdote. A pessoa chegava, se apresentava ao sacerdote, falava quanto ia depositar. E quando ele falava quanto ia depositar, ele jogava o valor dele. E agora imagina você a cena. Nesta história, Jesus fala que existia muitas pessoas o quê? Ricos. E agora imagina a cena quando eles jogavam naqueles gasófilos o dinheiro, o barulho que fazia, porque não tinha o quê? Nota de papel, era moeda. E agora todos saíam cheios de si. E Jesus continuava o quê? Observando. A história continua contando que naquele momento aproximou-se uma viúva, desprezada pela população, primeiro por ser mulher, segundo por ser pobre e terceiro por ser viúva. E agora ela chega quietinha, não querendo ser observada. Imagina você a cena, chega pertinho do sacerdote, o sacerdote deve ter perguntado: e aí, filha, quanto? E ela falou: 2 moedinhas. E agora ela tenta jogar beirando a beirada do jarro, como diz lá no Maranhão. E agora imagina quando cai, talvez o barulho que faça, e agora todo mundo olha para ela, ela fica vermelha, e agora sai. E agora Jesus chama os seus discípulos e fala assim: sabe aquela mulher? Ela deu mais. Mas agora eu quero que você entenda que estranho isso, porque quando nós entregamos, entrega sempre representa alguma coisa. Ou seja, eu e você queremos ir para o céu, sim ou não? Sim. Mas o que nós estamos entregando? Esta é a questão. Porque às vezes nós queremos algo, mas não pagamos o preço por isso que nós queremos, por aquilo que nós estamos querendo. Olhamos de longe a vida de alguém e falamos: nossa, que vida beleza, mas esquecemos que todo resultado, para chegar neste resultado, precisa de uma equação, e muitas vezes é uma equação dolorida. E ao invés de olharmos a equação, olhamos para os resultados e falamos: nossa, foi fácil o quê? Demais. E sabe, querido, a Bíblia ela vem falando para mim e para você que a oferta da viúva, pode soltar lá, a oferta da viúva, ela representava sacrifício. Ou seja, esse sacrifício precisa acontecer. E não é o quanto eu estou fazendo, mas é como eu faço. Não é quanto eu vou pagar, mas como.
Porque Deus ele não age como age o ser humano. Deus ele age diferente. E às vezes nós achamos e pensamos em algumas perspectivas. E aí eu te pergunto, o que é perspectiva? Quando você pega o dicionário, tanto o dicionário online quanto o dicionário em papel e também o dicionário do povo, que é o conceito que cada um acha de perspectiva, é tudo aquilo que você espera. E eu estava pesquisando e também existe uma matéria em arquitetura e urbanismo que é sobre perspectiva de desenho, que nem eu sabia que existia. Ou seja, é aquilo que você almeja e como você vai chegar, é aquela perspectiva de chegar em algum lugar. E sabe por que eu te falo isso? Todos nós temos uma perspectiva para a nossa vida. E essa perspectiva ela pode ser a curto, a médio e a longo prazo. E agora a história conta que naquele momento em que a viúva entregou, existia uma perspectiva, mas uma perspectiva bíblica, porque Jesus estava chamando, porque na perspectiva humana estava dizendo assim, os discípulos, Senhor, o Senhor deve estar errado, porque ela entregou pouco demais, mas agora Jesus fala, não, ela entregou mais do que todos. Deixa a tua Bíblia marcada, vai lá para o livro de Eclesiastes, vai lá, Eclesiastes no capítulo 9, Salomão ele vem falando a perspectiva do céu, como isso acontece, como é que Deus vê as coisas diferente de mim e de você. Eclesiastes no capítulo 9, a partir do versículo 4, na verdade somente o versículo 4, na minha e na sua Bíblia, diz o seguinte, vai lá, leia comigo, para aquele que está entre os vivos, há o quê? Esperança, porque mais vale um quê? Um cão vivo do que o quê? Um leão morto. Eu quero que você entenda o seguinte, Deus agora chega para aqueles discípulos e fala assim, filhos, eu preciso que vocês entendam uma coisa. Vocês olham diferente do que eu olho, vocês acham diferente do que eu acho, o pensamento de vocês é diferente. Mas eu te digo uma coisa, é melhor um cão vivo do que um leão morto. Talvez você ainda não entendeu, mas deixa eu te explicar uma coisa. Quando você pega a Bíblia, o padrão da Bíblia nada mais é do que o sacrifício de Jesus na cruz. Ou seja, tudo que eu faço tem que se equiparar ao sacrifício que Jesus fez por mim. Se eu não me equiparar, de nada vale. Agora, quando você relê a história da viúva, conta que certa viúva chega e devolve apenas, dá 2 moedinhas. E agora Jesus chega aos seus discípulos, chama um, chama outro, fala assim, filhos, presta atenção, porque esta mulher deu mais do que todos. E aí eu te pergunto, sabe por que ela deu mais? Porque ela deu tudo que ela tinha. Quando você volta para o livro de Gênesis, a história conta que quando Jesus se reuniu com o Pai e com o Espírito Santo lá no céu, um concílio de Deus, pecado entrou no mundo em que o salário do pecado é a morte, diz Romano, decidem entre si em que um Deus precisa morrer e agora Jesus se prontifica e fala, eu vou. E agora eu e você passamos a entender o que diz João 3,16, em que Deus dá o seu único filho para morrer por mim e por você. Jesus deu tudo. E sabe, quando eu e você entendemos isso, nós passamos a compreender que aquela mulher, ela deu tudo, fez todo o sacrifício, porque ela sabia que aquilo era a única coisa que ela podia fazer. Diferente daqueles homens que sabiam, que entendiam que o que eles davam não ia fazer falta.
Eu preciso que você compreenda, irmão, que a nossa visão é diferente da visão de Deus. E às vezes nós queremos chegar no céu, buscar as coisas do céu, mas esquecemos que o céu que vamos chegar começa aqui. E esse céu que tanto queremos ir, só vamos passar 1000 anos, mas depois é para cá mesmo que nós vamos voltar. E aí eu te pergunto, o que você está fazendo? Por que você está fazendo essas coisas? Como é que acontece? Eu quero que você entenda que existe uma questão de entrega. Volta sua Bíblia lá para o capítulo 12, lá de Marcos. Vai lá, Marcos capítulo 12. Lá, Deus ele vem falando que enquanto nós não entendermos o tamanho do sacrifício divino, nós não vamos entender o que significa a morte de Jesus na cruz. Quando você pega no capítulo 12 de Marcos, no versículo 43 e 44, o céu para, Ellen White fala, em visões para o céu, que o céu para quando Jesus chama os seus discípulos e fala assim, ó, ei, presta atenção, olha para ela, porque ela deu mais. Ainda não entendeu, né? Vou te ajudar a entender. Nossa entrega total, ela acontece porque todo sacrifício só é sacrifício quando dói. Não existe sacrifício sem dor, não existe sacrifício sem suor, sem sangue. Para ter sacrifício, você precisa sentir na pele. E eu te falo uma coisa, meu amigo e irmão, se as coisas para você hoje estão iguais do que quando você começou a jornada com Deus, filho, filha, presta atenção, porque alguma coisa pode estar errado. Lembra de uma coisa, Deus te aceita do jeitinho que você está, mas quando você se chega a Deus, você nunca vai ficar do jeito que você chegou, porque Deus te transforma. Deus transforma os teus pensamentos, a tua roupa, o teu ser, o teu agir, a tua comida, tudo é transformado. E é por isso que Deus fala assim, filho meu, dá-me o teu coração. Mas ao mesmo tempo fica uma coisa complicada, porque a mesma Bíblia em Jeremias 17:9 diz assim, enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas e consideravelmente corrupto. E aí nós nos questionamos e perguntamos, Senhor, e aí, como é que eu faço? Como é que eu faço para viver? A história da minha Bíblia e na sua Bíblia conta que existe algo diferente, existe conceitos, existe padrão, e por onde eu nivelo o meu padrão, lá está o meu coração. A Bíblia ela vem falando para mim e para você, filho e filha, presta atenção, que aonde estiver o teu tesouro, é lá que você quer ficar. E agora, finalzinho do ano, últimos dias, começamos a ver e relembrar tudo que planejamos e falamos, poxa, isso eu não fiz? Ah não, mas isso ainda dá para fazer? Talvez eu fale para alguém que planejou e falou assim, olha, esse ano eu vou ler 5 livros. E até tentou ler 5, mas nunca acabou nenhum dos 5. E aí fala assim, não, mas no próximo ano eu vou. Ou talvez eu esteja falando para um aluno que fala assim, olha, esse ano, todo ano eu vou estudar para as provas, com 1 semana de antecedência. E quando lembra e volta o pensamento para o que aconteceu, vê, nossa, não fiz nada disso. E seguimos os mesmos padrões, seguimos as mesmas coisas, porque nesta história existe uma matemática. E é interessante você falar aqui, porque aqui é uma escola cheia de professores que estão acostumados com todas as matérias. E nessa história vem contando para mim e para você que havia uma matemática óbvia, algo que tinha que acontecer. E a matemática convencional, ela mostra a primeira coisa, que a quantidade daquela mulher era muito menor do que a quantidade da outra. Era menor. Além da quantidade ser menor, aquilo tudo tinha um valor monetário menor. Além da quantidade ser menor, além do valor ser menor, tinha um poder de compra
baixíssimo. Eu não sei se hoje daria nem para comprar um Big Big, aqueles que comem Big Big. Isso era no meu tempo de infância, já faz tempo. E sabe, às vezes nós questionamos a Deus e queremos aparecer uma coisa, e na real nós somos outra. E questionamos: Senhor, eu quero o céu, eu quero que o Senhor me busque. E nos arrumamos tudo, chegamos na igreja pontualmente, estudamos a lição da escola sabatina, por vezes começamos o ano bíblico, e quando o vizinho, meu irmão do lado, olha e fala assim: nossa, aquele irmão ali, aquela irmã é perfeito. Sabe, querido, eu quero te dizer uma coisa, Deus, Ele te ama, Deus, Ele te aceita do jeito que você está, mas quando você se aproxima dEle, você vai ficar diferente. Não pelos seus intermédios, não pela sua bondade, mas pela graça e misericórdia de Deus. E sabe, querido, eu quero te dar alguns exemplos para você entender. O primeiro exemplo está lá em Samuel. 1 Samuel, você lembra dessa história, mas eu quero ler com você. A minha e a sua Bíblia, lá no livro de 1 Samuel, vai lá, 1 Samuel, capítulo 16. A história conta que Samuel, depois de Saul ser rejeitado, Deus manda Samuel para uma cidadezinha chamada Belém. E agora imagina você a cena, Samuel naquela cidadezinha, manda e é enviado para uma casinha pequenininha, uma família chamada família de Jessé. E agora naquele momento, ele entra na cidade. Todo mundo fica sabendo, imagina você a cena, uma celebridade, Samuel, o profeta aqui. E agora Jessé sabe que ele vai lá ver os seus filhos, porque dentre os filhos, um vai ser rei. E agora lá no capítulo 16 de 1 Samuel, a Bíblia, na minha e a sua Bíblia conta que Samuel olha Eliabe. E agora imagina você a cena, um homem grandão, bonitão, fortão, e imagina Samuel pensando, só Deus mesmo. Numa cidadezinha dessa, numa casinha dessa, um homem zarrão desse, grande e bonito, para ser o novo rei de Israel. E agora Deus fala com Samuel, quando Samuel olha, capítulo 16, no versículo 7, Deus fala assim: Samuel, não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei, porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor faz o quê? Vê o coração. Sabe, querido, são diversos exemplos, mas eu quero te dar mais um exemplo. Volta a sua folhinha, vai para o capítulo 14, do mesmo livro de Samuel. Lá vem contando a história de Jonatas e seu escudeiro. A história conta que Jonatas, ele estava em desvantagem, só estava ele e seu escudeiro contra diversos filisteus. E agora é normal e esperado que se tenha medo, mas agora Jonatas, ele fala com seu escudeiro e fala assim: vamos ver o que Deus tem preparado. E agora lá no capítulo 14, no versículo 6 de 1 Samuel, na minha e na sua Bíblia, diz o seguinte: Jonatas disse ao seu escudeiro: venha, vamos até a guarnição desses incircuncisos. Talvez o Senhor nos ajude, porque nada pode impedir o Senhor de livrar, seja com muitos ou seja com poucos. Sabe, querido, o que eu quero dizer para você? Que às vezes nós criamos padrões na nossa mente, achando que Deus deve agir dessa forma, e se não for dessa forma, nunca é bênção. E oramos e clamamos, falamos assim: Senhor, eu preciso ser abençoado. E Deus fala assim: filho, filha, presta atenção, porque a minha forma de agir é diferente do que você pensa. Quantas vezes eu e você olhamos o exterior de pessoas e começamos a formular o que nós achamos daquela pessoa e muitas vezes fazemos preconceitos.
e dizemos assim: Senhor, me abençoa. Buscamos o céu, mas vivemos na terra como se nada desta terra representasse parte do céu que queremos. Talvez eu esteja falando para pessoas que já estão na igreja há muito tempo, cheio de si, autossuficiente, acha que sabe de tudo e deixa-se de se aprofundar. E as circunstâncias da vida vão tirando o vigor daquilo que sabe. Ou talvez eu esteja falando para pessoas que começaram agora na igreja, ou mesmo nem estão na igreja, e só vieram visitar e se perguntam assim: Senhor, e aí o que eu devo fazer? Sabe, querido, eu quero te dizer uma coisa: Deus, Ele tem um padrão de entrega, e esse padrão, ele precisa ser cumprido, porque se esse padrão ele não for cumprido na minha e na sua vida, nós não vamos alcançar aquilo que nós tanto queremos, mesmo Deus tendo dado antes da fundação do mundo. E aí, sabe o que vai acontecer? Nós entraremos junto com aqueles lá de Apocalipse, como areia do mar, e vamos nos perder, porque se nós não seguirmos o padrão da Bíblia, de nada vale. Sabe qual é a primeira coisa do padrão? Toda entrega, ela envolve sacrifício. Lembra de uma coisa, meu amigo e minha amiga: se você não está se esforçando, não vale. É por isso que a Bíblia fala assim: olha, filho, filha, aquele que ama mais pai, mãe, filho, filha, coisas dessa vida mais do que a mim, não é digno de quê? De mim. Mas além disso, toda entrega vai depender muito do tanto que eu estou dando, o percentual que eu dou. Sabe, querido, eu não estou falando só de dinheiro. Nós somos seres integrais, e eu mostro que eu sou de Jesus, não só pela parte das minhas finanças, mas pelo que eu entrego, pelo meu tempo que eu dedico e tudo que eu faço para esse Deus. E às vezes buscamos a Deus, questionamos a Deus e falamos assim: Senhor, me abençoa. Quando Deus fala assim: filho, eu só faço o impossível, o possível sempre vai ser com você. E esquecemos que Deus se importa sobre a forma que eu dou. O sentimento como eu entrego mostra de quem eu sou. Às vezes eu dou com uma mão, mas na verdade eu falo assim: eu não queria dar. Sabe, querido, Deus que eu prego, Ele não olha o exterior, mas Ele conhece o que passa aqui dentro, Ele conhece as motivações. E por isso eu quero dizer para você, nossa motivação tem que ser diferente. Nossa motivação não tem que ser bênção. Senhor, já viu? Olha, Senhor, se o Senhor me abençoar, Senhor, esse próximo ano. Ah, Senhor, se o Senhor me abençoar, esse próximo ano eu vou devolver o dízimo. Senhor, se o Senhor me abençoar, próximo ano eu não vou comer mais carne, Senhor. Ah, Senhor. E às vezes questionamos a Deus e esquecemos que a nossa motivação não tem que ser aquilo que Deus nos dá, porque Ele já deu o principal. Abra sua Bíblia lá no livro de 1 João, vai lá. 1 João, Deus Ele vem falando para mim e para você que o sacrifício Ele já fez. E lá no livro de 1 João, capítulo 4, vai lá, livro de 1 João, finalzinho da Bíblia. Capítulo 4, versículo 19. Deus Ele vem falando para mim e para você qual deve ser a nossa motivação. E Ele diz assim: nós amamos, porque Ele fez o quê? Primeiro foi Deus. Queremos alguma coisa em troca se Deus já fez tudo? E isso é esperado e é normal do ser humano, porque muitas vezes nós fazemos as coisas. Quer ver o exemplo? Lembra quando alguém, sem você imaginar, te convidou para almoçar em casa? E aí aquilo vem de maneira inconsciente na tua mente. Olha, a esposa já chega para o esposo, ou o esposo chega para a esposa e fala assim: amor, a gente tem que convidar ele, hein? Ou seja, achamos que a vida é uma
troca, se me dá eu dou, se sorrir eu sorrio, se for legal comigo eu vou ser o quê? Legal. E agora Deus ele vem falando para mim e para você, filho, presta atenção, porque o que você deve para mim, você não fez nada, porque eu fiz primeiro, antes mesmo de você nascer. Sabe, querido? Às vezes nós choramos e não sabemos nem o porquê. Às vezes nós questionamos a Deus e não entendemos o porquê. Sabe o que eu quero te dizer, filho? Filha, toda entrega real, ela leva sacrifício. Nessa minha pouca experiência na psiquiatria, eu não sei se eu já atendi de tudo, mas eu já atendi muitas coisas. E nessa semana que passou, um dos locais que eu trabalho é em Campinas. E chegou uma senhora, na verdade era a terceira vez que ela passava comigo. E quando ela chegou, ela já estava tomando 6 remédios. Vida difícil. E a vida era complicada demais dela. Tinha já apanhado da irmã, tinha separado do esposo, se sentia que tinha perdido tudo, não tinha valor, só estava dando trabalho para todo mundo. Nessa semana, a pessoa que estava acompanhando falou assim, doutor, ela tentou tirar a vida. Aí eu perguntei, mas filha, por que você tentou tirar a vida? Ela falou assim, poxa, eu só dou trabalho, eu não vejo nada de benefício na minha vida. E junto com ela, quem tinha trago ela, tinha colocado ela de volta na casa dele, era o ex-marido, que tinha separado dela há 12 anos. E ele cuidava dessa mulher. Enquanto ela chorava, ele enxugava as lágrimas dela. Enquanto ela falava assim, olha, eu não sirvo para nada. Aquele homem enxugava as lágrimas dela e falava assim, eu estou aqui. E ela pedia assim, doutor, me dá remédio para eu melhorar. E eu falava assim, filha, eu posso te dar todos os remédios que a psiquiatria tem. Mas se você não decidir olhar a bênção que está do teu lado, pode fazer o que quiser. Em compensação, no outro dia, na quinta-feira, eu vou lá na segunda e na quinta. Segunda em um lugar e quinta em outro. Na quinta-feira eu fui em outro local, também lá em Campinas. Era a quarta vez que uma senhora tinha passado comigo. As primeiras vezes que ela passou, ela estava complicada a situação. Ela tinha uma falha na cabeça desse tamanho, porque ela tirava o cabelo e comia, chamado tricotilomania. E agora ela chegou animada, já não chorava mais, e de todos os remédios que ela estava tomando no começo, que eram 5, ela tomava só metade de um comprimido. E ela falava assim, olha, depois de 20 anos eu vou visitar meus pais na Bahia. E eu aprendi que não é remédio que vai resolver minha vida, mas é o modo de eu agir. E mesmo Deus, ela falou, não agirá se eu não fizer a minha parte. Sabe, querido, tantas vezes você ora e clama pelo céu e fala assim, Senhor, eu quero o céu. Mas a Bíblia, lá em Isaías capítulo 1, versículo 18 e 19, Deus ele fala assim para mim e para você, filho, filha, vinde depois e arrazoemos.
Ainda que você esteja vermelho, seus pecados estejam sujando você, você foi longe demais. Eu te aceito, mas vem e conversa comigo. Ô filhão, ô filha, deixa eu te falar uma coisa. Eu não conheço a tua história, não conheço os teus dramas, mas a Bíblia que eu prego fala de um Deus que pode mudar o mais terrível dos transtornos psiquiátricos, que pode transformar o mais transtornado de todo ser que tem o psicológico abalado. É esse Deus que eu apresento, que quer te garantir o céu aqui na terra, mas está dizendo para mim, para você, filho, filha, presta atenção, conversa comigo, olha onde eu estou, porque eu quero dar o melhor para você. Não chora mais, filho. Sorri. Deus te ama. Bênçãos, pequenas e grandes, Ele te dá em todos os momentos. Abra os olhos e veja. O quarteto vai cantar. Enquanto o quarteto cantar, eu quero te fazer um convite. Nós estamos em uma pandemia, mas eu quero te convidar a aceitar o convite de Deus. É fácil você estar aí e levantar, mas Jesus fala assim, ó, vinde a mim, lembra de Mateus? Você que quer uma bênção especial, eu queria te convidar, enquanto eles cantam, se aproxima, não precisa ficar juntinho, mas se aproxima mais daqui da frente. E quando eles terminarem, eu quero orar por você, porque o céu parou para responder o teu pedido.